Boa tarde, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Mais um domingo, pela graça de Deus, estamos aqui para continuarmos a nossa série de estudos no Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós vamos estudar as perguntas de número 41 até a número 45, que tem por tema Mediador do Pacto da Graça. Peço perdão aos meus irmãos pela voz, porque eu estou um pouco resfriado hoje, mas eu acho que está dando para todo mundo entender. Vamos dar início então à pergunta de número 41. Por que foi o nosso mediador chamado Jesus? Uma pergunta interessante, né, irmãos? Por que o nome do nosso Senhor é Jesus? A resposta é a seguinte: o nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos pecados ou dos pecados deles. Alguém sabe dizer o que significa o nome Jesus? O significado da palavra Jesus, o nome Jesus, é Jeová ou Yahvé é salvação, ou é quem salva. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a gente vê aqui, percebe que foi uma ordem divina. Não foi Maria e não foi José que escolheu o nome de Jesus, mas através de um anjo, através de um sonho, José vê um anjo vindo até ele e fala: não deixes Maria, tome Maria por sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito, é do Espírito. E o seu nome será Jesus. Quando eu estava lendo essa passagem, irmãos, o anjo anuncia a José que o menino se chamaria Jesus. E ele disse que ele nasceria para cumprimento do que disse o profeta, que a virgem conceberia e daria à luz a um menino. E o seu nome seria Emanuel. Eu falei, quem está certo? O anjo que disse que o nome seria Jesus ou o profeta que disse que o nome seria Emanuel? Alguém se arrisca a dizer? Qual é o nome do Messias, do nosso Salvador? Jesus. Mas aqui está bem explícito. A nossa irmã ali leu e disse que o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então eu fui dar uma lidinha rápida e percebi que o profeta que falou isso foi Isaías. Isaías 7,14, se eu não me engano. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E lá Mateus diz que Emanuel quer dizer Deus conosco. E eu me perguntei e comecei a pesquisar, porque a gente não vê ninguém chamando Jesus de Emanuel, só em algumas pouquíssimas passagens. Na verdade, Emanuel não seria um nome próprio que seria dado a Jesus, mas Emanuel seria como quase que um atributo a Jesus, porque o mesmo Isaías, que disse que ele se chamaria Emanuel, no capítulo 9, verso 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então perceba que não era para o menino ter todos esses nomes, mas esses nomes eram atributos do menino que haveria de nascer. Então, quando ele também diz que para cumprimento do que disse o profeta, ele seria chamado de Emanuel, ele completa, que quer dizer que Deus está conosco. Então, um dos atributos de Jesus, fica bem claro, Deus está conosco. Então, lembrando, recapitulando, Jesus, que quer dizer Yahvé ou Jeová é salvação, ou Yahvé ou Jeová salva. E Emanuel, um dos seus atributos, Deus conosco. Eu estava vendo uma ministração esses dias do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falando a respeito do nascimento de Cristo, que na verdade ele foi prefigurado durante todo o Antigo Testamento, e ele toca nesse ponto de Emanuel, Deus conosco, e ele fala que Cristo, na verdade, ele era simbolizado ali com o povo hebreu,
seja na coluna de fogo no deserto, seja na nuvem, seja no tabernáculo, seja na Páscoa, seja ali quando descia o maná, tudo simbolizava e apontava para Emanuel, Deus proporcionando ao seu povo tudo que era necessário para sustento, para salvação, para edificação, para libertação e tudo mais. Então, quando a gente lê todo o Antigo Testamento, a gente tem que ter em mente que praticamente tudo ali aponta para o Cristo que haveria de vir. Então, esse tema aqui eu acho que fica bem fácil, né? Porque o nome do nosso mediador é Jesus. Está bem explicado, a base está lá em Mateus capítulo 1, verso 21. Só deixando claro que foi ordem divina, não foram ali os pais terrenos de Jesus que escolheram o seu nome, mas foi ordem divina. E ele diz que ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então indica que ele seria o Redentor. Ele seria o Messias tão aguardado por Israel. E foi também providenciado de maneira divina. E também tem algo que trata aqui de uma questão que a gente gosta de brincar bastante, né? Com os nossos irmãos pentecostais, que diz que ele foi enviado para salvar os seus eleitos, o seu povo, que foi escolhido antes da fundação do mundo. Então Jesus, que tem por tradução Yahvé é salvação, veio para salvar os seus dos seus pecados e veio por ordem divina. E esse nome foi escolhido de maneira divina, mas acho que isso ficou bem claro, né? A número 42 diz assim: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Também é bem curioso, né, irmãos? Por que o seu nome foi Jesus? E agora ele pergunta, por que eles chamavam de Cristo? Sejam sinceros, alguma vez vocês já pararam para pensar nisso? Por que o seu nome era Jesus? E por que Jesus Cristo? Resposta: o nosso mediador foi chamado de Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como no da sua exaltação. Ele foi chamado de Cristo porque ele foi ungido com o Espírito Santo e assim foi separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer 3 ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no estado da sua humilhação como no da sua exaltação. Então, o que isso quer dizer? A palavra Cristo, ela vem do grego, que significa ungido. E o termo grego é uma tradução do hebraico e que, transliterado para o português, é Messias. Então, a palavra Cristo, ela é semelhante à palavra Messias. E o seu significado é ungido. Interessante, né, irmãos? A palavra Cristo significa ungido. Mas Cristo foi ungido para quê? E com o quê? Ele foi ungido com o Espírito Santo para exercer 3 ofícios: o ofício de profeta, sacerdote e rei. Então, Cristo, na verdade, não é um nome próprio. Quando a gente fala Jesus Cristo, o Messias, significa Jesus, o ungido, separado por Deus, para Deus. Então, a palavra Cristo, ela tem como base, a ideia base, unção, separação para um fim que se destina. A gente pode olhar para o período do Velho Testamento, quando reis e sacerdotes eram chamados por Deus para exercer os seus ofícios, eles eram ungidos com óleo. Eu não vou entrar muito em outro tema que os irmãos já estão pensando, mas eles eram ungidos com óleo. Isso foi uma determinação dada por Deus. Para determinado cargo, havia uma unção. Lembra de Arão, quando foi ungido sacerdote, que fala que o óleo, o azeite escorria até pela sua barba?
e seus filhos, e Moisés, Deus deu uma ordem a Moisés para ungir os utensílios do tabernáculo e em seguida Arão. Jesus, o Cristo, também foi ungido para 3 determinadas funções, que são profeta, sacerdote e rei. Então ele foi capacitado, ele foi revestido pelo Espírito e ele foi chamado por Deus. Nós vamos entender o que isso significa. Para entendermos como Cristo recebeu a unção do Espírito sem limite, nós podemos ler o que está escrito em João, capítulo 3, verso 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, ou Deus não deu limites para dar o Espírito a Jesus. A unção que Jesus recebeu, ela foi muito mais excelente do que qualquer homem pôde ou pode experimentar. Isso está escrito no Salmo 45, verso 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então Jesus Cristo, ele foi consagrado, ungido, com uma porção altíssima, sem limites, do Espírito Santo, para exercer a função de profeta, sacerdote e rei sobre o seu povo, sobre a terra. E quando falamos que Cristo veio como profeta, podemos ler Atos 3, 22. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então nós vamos entender que Cristo foi ungido e foi separado para algumas funções. E agora nós vamos acompanhar quais funções são essas. Atos 3, como eu li, deixa bem claro que ele foi separado por profeta. Deus o levantaria como profeta. Hebreus capítulo 5, do verso 5 ao 7, nos mostra como que Jesus foi chamado por sacerdote. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que te disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então nós vemos que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, foi separado por Deus, foi levantado por Deus para ser profeta, como já vimos aqui em Atos, para ser sacerdote, como vimos aqui em Hebreus. Mais uma passagem que contribui para o sacerdócio de Cristo está em Hebreus capítulo 4, do 14 ao 15, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, mais uma passagem que contribui para o chamado sacerdotal de Jesus. Em Salmo capítulo 2, verso 6, diz que Deus o constituiu como rei. Diz assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, irmãos, quando falamos, como diz a pergunta 42, por que o nome Cristo? Por que o nosso mediador recebeu o nome Cristo? A palavra Cristo tem significado unção, ungido. Mas ungido para quê? Para exercer a função de sacerdote, de profeta e de rei. E nós lemos aqui algumas passagens que demonstram como Cristo foi ungido pelo Espírito Santo sem medida e como ele foi chamado por sacerdote, rei e profeta. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, é uma passagem muito bonita, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e esse se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então nós vemos um pouco de como seria esse reinado glorioso de Cristo Jesus. Um rei maravilhoso, um rei conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz aumentaria e não haveria fim. O aumento desse principado sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça. Então, muitas passagens, eu só li algumas, mas temos muitas passagens que contribuem para o entendimento dos ofícios de Jesus como Cristo, sendo profeta, rei e sacerdote. Mas tem uma que eu gosto muito, que está em Zacarias, capítulo 9, verso 9. É uma profecia que se cumpriu anos após. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Uma profecia que se cumpre quando Jesus Cristo entra pelos portais de Jerusalém, assentado sobre uma jumentinha. Semana que vem é domingo de Páscoa, né, irmãos? E creio que será pregado sobre a verdadeira Páscoa, sobre o real motivo da Páscoa. E vai se falar muito sobre isso. Mas vamos manter o foco aqui. E quando a pergunta de número 42 diz que ele cumpriu esse ofício tanto na sua humilhação quanto na sua exaltação, nós temos como referência bíblica base Filipenses, bem conhecido, né, irmãos? Filipenses 2, verso 8 ao 11, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando diz que Jesus o Cristo, ele cumpriu o seu ofício na sua humilhação, nos remete à ideia de que ele cumpre esse ofício quando ainda homem. E quando ele cumpre na sua exaltação, é que ele cumpre à destra de Deus Pai, na glória. Então ele veio, se fez carne, se fez homem, habitou em nosso meio e foi humilhado, pois ele teve que se despir da sua glória no céu. Um rei que deixa o seu trono temporariamente de lado e se faz servo, humilhando-se a si mesmo, se fazendo como um de nós, provando das nossas fraquezas, provando das nossas tentações, provando dos nossos sofrimentos, mas em tudo isso sem pecado, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele exerce o seu ofício durante a sua trajetória aqui na terra como homem, e estando ele na glória como o unigênito do Pai. Mas nós vamos nos aprofundar mais nisso nas perguntas a seguir. Pergunta número 43 diz assim: como exerce Cristo as funções de profeta? Lembra que são 3 ofícios de Cristo. E aqui ele pergunta como que ele exerce o ofício de profeta. Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes
a sua edificação e salvação. Então, como que Cristo é profeta? Quando ele revela para a sua igreja, em todos os tempos, através do seu Espírito e palavra, as vontades de Deus concernentes à edificação, concernente às coisas da edificação e da salvação da igreja. Então vemos aqui que profeta é aquele que fala aos homens como representante oficial de Deus. Ou seja, Cristo exerce esse ofício quando ele se torna um porta-voz de Deus, quando ele vem a nós revelar as vontades de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito. Nós tendemos a crer, a entender que profeta é aquele que adivinha o futuro, né, irmãos? Aquele que traz mensagens futurísticas, apocalípticas, mas profeta, ele é aquele que se coloca como um porta-voz de Deus para revelar a vontade de Deus através da sua palavra e do seu Espírito. João capítulo 1, verso 18 diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então perceba que Cristo ele exerce o ofício de profeta quando ele vem à terra e revela por sua palavra o Pai que estás no céu. Lembra quando ele disse a Filipe: há tanto tempo você me vê, como me dizes, mostra-me o Pai? Ele estava exercendo o ofício de profeta, ele estava todo o tempo revelando o Pai para os seus discípulos, para os apóstolos, para os gentios, para todos aqueles que o seguiam, para as multidões. E nós vamos perceber que não só através da sua pregação ele revelava o Pai, mas em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então Pedro, ele está revelando que os profetas, eles eram usados pelo Espírito de Cristo para anunciar os sofrimentos que Cristo havia de padecer. Olha que interessante, às vezes a gente só atribui ao Espírito Santo, mas os três são um. E Pedro diz que o Espírito de Cristo já agia como profeta naqueles homens, usando os homens do passado para revelar a graça que havia de se manifestar a nós. Olha que interessante. Então, não só pessoalmente Jesus exercia o ofício de profeta, mas através do seu Espírito, através dos profetas, Cristo exercia o ofício de profeta. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então a revelação total de Deus aos homens é dada através de Cristo. Cristo é como se fosse o sumo profeta, o profeta dos profetas, porque tanto como homem, como Espírito, era Cristo revelando Deus o Pai à humanidade. Era Cristo revelando os mistérios da palavra, dos desejos, das vontades de Deus ao homem.
Então, quando o pastor ou o presbítero está aqui ministrando a palavra, a Bíblia, a sua igreja, como vemos em 1 Pedro, o Espírito de Cristo está ministrando ao seu povo a vontade do Pai. Lembra? Ninguém nunca viu a Deus, mas o unigênito do Pai é quem o revela ao seu povo. Então é muito interessante. Irmãos, nós levaríamos horas para falar aqui do ofício de profeta que Cristo exerceu. Temos várias passagens, eu não vou ler todas. Eu coloquei lá no grupo as passagens, as referências bíblicas, depois os irmãos meditem com mais calma. Depois, se quiserem, podemos nos reunir, tem aqui o pastor, temos os presbíteros, mas meditem, irmãos. Eu estava lendo essas coisas, essas passagens a respeito do nome Jesus, do nome Cristo, dos ofícios de Cristo como profeta, rei e sacerdote, e são coisas tão básicas, tão basilares para o cristianismo, mas a gente deixa passar tão desapercebido. Uma vez eu ouvi um homem dizer que o avançado, na verdade, é um básico bem feito. E quando a gente lê coisas básicas a respeito de Jesus, coisas tão simples a respeito da salvação, do ofício de Cristo, do nome de Cristo, a gente fica tão maravilhado. Mas isso deveria ser tão básico, isso deveria estar correndo no nosso sangue de maneira tão fácil. Mas a gente fica boquiaberto quando lê algumas pequenas curiosidades a respeito do nosso Senhor e Salvador. Pergunta número 44. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Falamos um pouco a respeito da função de profeta. Agora vamos falar um pouco de como Cristo exercia o sacerdócio. Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, sem mácula, a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Notem uma diferença entre profeta e sacerdote. O profeta é aquele que fala por Deus para os homens. É como se fosse um intermediário de Deus para os homens. Mas sacerdote é o inverso. É aquele que representa os homens quando se achegam a Deus. Então Cristo tanto representava Deus para nós, como representa nós para Deus. Nós vamos entender isso. Para ser sacerdote, a carta, a epístola aos Hebreus, ela fala bastante sobre o sacerdócio. E ela traz algumas qualificações para o sacerdote. Hebreus 5:1 nos dá a ideia de que o sacerdote, primeiro, ele tem que ser um homem. Não poderia ser um anjo. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Lembra que nós falamos alguns minutos atrás que os anjos queriam exercer até a função de ministrar aos homens? Mas isso era uma função sacerdotal, isso era uma função profética, melhor dizendo, Cristo como porta-voz de Deus. Aqui nós vemos que o sacerdote, ele tinha que ser um homem constituído a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:2 diz assim: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Lembra que eu disse que quando Jesus ele se faz homem e ele humilha-se a si mesmo, tomando a nossa forma, ele também toma sobre si as nossas fraquezas. Ele toma sobre si tudo aquilo que nós padecemos, os sofrimentos. Então ele, como homem, ele tem as qualificações para um sacerdote, porque passando todas essas coisas, ele pode compadecer-se dos nossos sofrimentos. Ele pode saber
como nós somos tentados, como nós fomos tentados. Lembra da passagem de que quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Mas lembrando, ele nunca pecou. Então, uma função do ofício de sacerdote era oferecer sacrifícios pelos pecados. Mas a resposta para a pergunta do catecismo que nós lemos diz que ele fez um sacrifício de uma única vez, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão. Então Cristo, Jesus, oferece-se a si mesmo a Deus como sacrifício, como sacerdote e como o próprio sacrifício. Isso é muito interessante, irmãos. Uma referência que também está em Hebreus fala muito a respeito do ofício sacerdotal de Cristo. Hebreus capítulo 9 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. E temos diversas passagens em Hebreus que fala que Cristo, como sacerdote, ele oferece-se a si mesmo para a reconciliação nossa com Deus. E esse sacrifício, esse oferecimento a Deus foi perfeito, irmãos. Nós vamos falar disso, eu já falei semana que vem, na pregação da Páscoa. O sacrifício perfeito. Nós temos já a explanação lá em Êxodo, como foi o sacrifício pascal, como foi o significado do sangue para livrar o seu povo da morte. Falamos aqui algumas aulas passadas de Cristo como nosso Salvador. Mas Salvador de quê, irmãos? Para que Cristo veio nos salvar? De que Cristo veio nos salvar? Para que Cristo é profeta? Para que Cristo é sacerdote? Para que Cristo é rei? Nós temos que parar e meditar. Por que estamos aqui hoje ao redor da palavra, celebrando ceia, celebrando a Páscoa, quando devia ser celebrada da maneira correta, a ceia vindo substituir a Páscoa? Vocês já pararam para meditar em todas essas coisas? Por que Cristo? Por que Jesus teve que vir? Para nos salvar de quê? Para nos reconciliar com quem? Então, perguntas simples, com respostas simples, pode aumentar a nossa fé de maneira tão demasiada. E quando nós lemos, ele vem, toma forma de homem, ele é ungido para sofrer, para ser profeta, para ser sacerdote. Sofreu, se humilhou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Para que tudo isso, irmãos? Isso tem que estar bem claro em nossas mentes. A nossa fé tem que estar firmada na obra de Cristo, na vida de Cristo, nos exercícios de Cristo, em suas funções. Quando ele profetiza, ele vem revelar Deus a nós. Quando ele exerce a função de sacerdote, ele oferece-se a si mesmo para nos reconciliar com Deus, porque ele revela que nós estávamos afastados de Deus. E essa revelação, quando nós cremos que ele é o Filho de Deus e ele é o sacrifício, nós temos vida, vida com abundância. Isso nos traz paz. Lembra que nós lemos aqui, o seu reinado é um reinado de paz, príncipe da paz. Isso nos gera conforto, isso nos traz estabilidade, isso nos mantém sóbrios. Ele é o mediador do pacto da graça. E como mediador, ele tem funções a exercer. Ele recebe nomes, Jesus, Yahvé salva, Yahvé é salvação. Cristo, ele é ungido a sacerdote, rei e profeta.
e como sacerdote ele intercede, como profeta ele anuncia, e como rei ele reestabelece o seu reinado, que o primeiro Adão havia perdido, e agora ele, como segundo Adão, reconcilia e traz para o trono de Davi o que se havia perdido. Sabe, irmãos, eu fico boquiaberto com coisas tão básicas do Evangelho, com coisas tão simples, que às vezes, quando falado, parece que é algo tão extraordinário. Às vezes nos prendemos a tantas... Não sou nada contra a teologia, muito pelo contrário, mas às vezes somos tão teóricos em nossa teologia que deixamos a vida prática de fé e adoração de lado. E quando lemos a vida de Cristo, as funções, o que Cristo veio fazer por nós, isso tem que trazer aquele ânimo, aquela alegria. Aí sim a teologia tem que fazer sentido para nós, porque quando eu estava meditando em coisas tão básicas, eu estava tão preocupado em falar, meu Deus, como que eu vou falar a respeito do sacerdócio de Cristo? Como que eu vou falar a respeito do reinado, a respeito de Cristo como profeta? Eu peguei um livro que o reverendo Joel me deu sobre teologia sistemática de Louis Berkhof, que é uma teologia bem difícil às vezes. E eu comecei a ler e eu vi que palavras tão simples se encaixavam tão facilmente em palavras tão difíceis. E isso tem que nos edificar. A teologia vem para nos aprofundar, nos avançar no básico. Então o básico bem feito, irmãos, é algo tão lindo, tão extraordinário. Pergunta 45 diz assim: como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Então, resumindo toda essa resposta, como que Cristo exerce a sua função de rei? Ele veio ao mundo e busca um povo para si, levanta no meio do mundo um povo para si, ele estabelece oficiais, ele estabelece leis e disciplinas para visivelmente governar, dando graça salvadora aos seus eleitos, aquele a quem ele veio buscar. Recompensa a obediência dos seus, mas corrige por causa dos seus pecados. E ao mesmo tempo preserva e sustenta em todas as tentações e sofrimentos. Restringe e vence todos os inimigos e poderosamente dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. E por fim, castiga os que não conhecem a Deus e não obedecem o seu Evangelho. Então Cristo, Jesus, o Messias, o nosso Salvador, que nasceu da Virgem, foi anunciado pelos profetas no passado, pelo seu próprio Espírito, aqueles a quem o povo tanto aguardava como o Redentor, aqueles a quem salvaria o povo da morte, do pecado. Ele vem, se faz homem, recebe o nome de Jesus, e Yahvé é a salvação. Ele vem e se faz o Cristo, o ungido por Deus, pelo Espírito sem medida. Ele vem e exerce o ofício de profeta,
quando revela o Pai de maneira graciosa aos seus eleitos. Ele exerce o ofício de sacerdote quando oferece de maneira santa a si mesmo, de uma vez por todas, para salvar os seus. E ele exerce a função de rei quando ele, salvando os seus e anunciando para os seus, ele estabelece o seu reinado através do trono de Davi. Ele estabelece um povo, ele estabelece oficiais, ele estabelece leis, e ele sustenta, ele guarda, e ele mesmo provê todas as coisas para os seus súditos. E ele vinga aqueles que não o obedecem e aqueles que intentam o mal contra o seu povo. Esse é o ofício de Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho de Cristo, que eu tentei resumir ao máximo nas minhas próprias palavras. E eu tenho tantas referências bíblicas para passar para vocês, mas o tempo já foi, já não permite, mas eu tentei resumir ao máximo o nome de Jesus, o nome que Jesus recebeu como Cristo, os ofícios que ele exerceu e de que maneira ele exerceu. Temos tantas passagens para falar do seu reinado, de como ele operou, de como ele toma vingança. Meditem, irmãos. O tema central do cristianismo é Cristo. O tema central da nossa vida é Cristo. Ou ele é tudo para nós, ou ele não é nada para nós. É 100% a ele. Lembra daquela passagem? Porque tudo é para ele e por ele. Sem ele, irmãos, nós não somos nada. Eu ouvi uma vez numa pregação e eu não tinha entendido muito bem que sem Cristo, Deus para nós não tem serventia nenhuma. Deus para nós não é nada. Porque Cristo é a única forma que temos para chegar a Deus. Cristo é o único caminho. Sem Jesus em nossas vidas, sem a revelação do sumo profeta, sem Cristo cumprindo o seu sacerdócio, sem o reino de Cristo em nós, Deus não é nada para nós. Nunca nos achegaríamos a Deus sem Cristo, sem Jesus. Então que Ele seja tudo para vocês, que Ele seja tudo para mim, que Ele seja tudo para a sua igreja estabelecida aqui na terra. Amém? Vamos orar?